Qual é o mestiço, filha da puta, camuflado de branco, ou se assim a parte da minha bisavó? Enquanto a parte materna, já que diz que é a representatividade, né? Do macho é que manda, o que é o entrelaçamento do macho para dizer que é minha bisavó materna, né? De dizer que ainda quando num lado, dizer que tem 50% de cada lado, mas quem é que faz parte da criação em quem mesmo fica? Para dizer sobre a responsabilidade da minha avó e da minha bisavó quando falava parente de mulato ou qualquer coisa assim, daí que ela nasceu branca, né? Para onde que olharam para ela nascer branca, porque é para ser, ainda tem isso, né? Que cruza um branco com preto, dizer que um predomina, porque dois não nascem um branco, né? Pelo menos não facilmente, ainda que contem vários casos, né? Para que não dado virou entrelaçamento da reversa alemã, né? Em que momento amar alemão, a responsabilidade dela levou ao amor de um alemão considerado a ser desconsiderado, para dizer em que num dado momento fibra ou captação de fibra jogou-se para o lado feminino, ou direito feminino que justificasse a minha genialidade, ainda que, né? Aonde que eu pego as frutas, né? Arrasto, enfio o toco de quê para sementear e dizer que vai perdurar, no que até que prova o contrário, o que eu fiz? Nada, né? A competência não vale nada, o que vira, né? Estar no meio da barriga gorda da probabilidade, né? Entre o fardo de uma coisa e quem são os emparedados na base. Dizer que importa é quem segura o volume, mesmo que não faça nada, e fica dentro dele, você tá fora, tá dentro, quem fica na base, né? Que tem o recurso da matéria-prima, o bem matando, picando gente, aquilo que ostenta boa satisfação pro povo gozar, né? Entre, né, a jogatina de a quem medicina ou a quem tocantes ou privê variado, que isso vira possibilidade medicamentosa, psiquiátrica, né? Que quando num dado momento na área da educação física, né? Que são físicos e exploratória física, larga e restrita, um monte de engenharia, né? De qual macumba esqueceram de um fuder o cu do outro para virar determinadas desgraças astronomíveis, astrologíveis, né? Que a gente, até onde foram entidade A, porque num dado momento, o que é trabalho? Trabalho departamentado ou trabalho da roça aterrizada, que em bicho gente, ou os obreirificadores, né? Que ficam, que no final do dia eles, né, se sentem multicriadores, né? Então fica concluído, eles são construtores, eles edificam coisas de volume, no final do dia eles têm a força para fuder com uma alegria, independente que seja só produto do cu, né? Eles têm uma felicidade com as cachaças, com as drogas, com as coisas tudo, né? Aí você fica olhando aquilo, por que você não responde aquilo? Tem que ter um diferencial, né? Tem que ter um diferencial, né? Aí quando se explica, porque você tem que ter, no mínimo, saber dar um bom choque nos outros, dar um esticar os fios de uma coisa, entender conceitos específicos, né? E dizer que entre manejar a máquina e quantificar tudo isso, que eu não estava operacionalizando com um protocolo que nunca nem valeu de bosta alguma, e que o protocolo mesmo era estar ali no meio dos outros, mas que tem que ter uma especificidade. Quem ficou no departamento de especificidade de mensuração, de onde saiu e aonde chegou? Do campo acadêmico ao trabalho menor ao trabalho maior, se é de fato isso que operacionaliza, inclusive indústrias, né? Você não tem o conhecimento do corpo, a experimentabilidade do corpo, e dizer que é ali que tudo transita, e até onde vai os interesses das coisas mais habitacionáveis e menos habitacionáveis, né? Pergunto o que fizeram genetificar, o que fizeram atividade física, o que fizeram medicinas preventivas, biologizações e categorização com tanto tempo e tanta exploratória e tanta riqueza, tantos bens assalariados para a coisa atingir essa tragicidade, né? De não ter ninguém, não existe ninguém, tadinho, eles estão encantados com a minha fé, a proteção deles, a organização deles é tão alta, o amor é tão grande, que eles não estão sabendo manifestar a indenização e o dinheiro, eles não estão sabendo como carregar, porque afetou o salário deles, afeta. Então, a melhor condição é que a minoria, ou nem minoria, quem justifica a singularidade, é que eu morra para eles se tornarem heróis dessa coisa. E pergunta aqueles que são proclamadores, né? De pescadores anzóis, história de quem se conta. Eu tô contando a história, eu tô contando viva. Dizer que quem é ao vivo ou morto e limiar de força totalmente desativado, se assim coloquemos, o que era o limiar de força que eu operacionalizava e estava contando da mesma forma. Ah, tá mais sistematizado agora e significou o quê? Né? Eu desoperacionalizei, questionei a operacionalidade de qual era praticante de qual atividade, desconfiei da condição racial e tal. E quando você lidar com governos totais, que não são governos nunca, né?
são operacionalizadores de desgraça e elas são etiquetadas de várias maneiras, a gente pergunta o que é que tem que categorizar, né? Como é Deus acima de todas as coisas e passar por todas essas desgraças, não é? Aí o que sobra dizer, né? Filosofias, antifilosofias, racionalidade, explicar a igreja, não explicar a igreja, destituir outra da coisa para dizer trabalho é. Chegou isso aqui, ó, tem que comer, cagar e justificar algumas coisas aparentemente que todo mundo usa. É só isso aqui, ó. Se você não passar disso aqui, não inventa conversar isso ou fazer isso, aquilo, que é buraco fundo. Não paga conta. Eles não precisam disso, não paga conta. Então, o que que virou? Documentar determinados grupos e dizer que em algum momento tem alguma uniformidade. Qual é o diferencial do tempo de serviço ou da necessidade que um vira maior salário e menos salário, que alguns quanto sentam o rabo na cadeira. Eu só preciso repetir, catalogar rapidinho o trânsito de qual que tem cara de otário e quase não tem. Aí você não entende porque tem que ganhar mais, porque o seu nunca ganha. Que uns tem que ganhar cada vez menos, né? Porque acatou a ação de graça e não entendeu o paradoxo da mão de obra barata, não soube vender o trabalho. Imagine se eu não tivesse reivindicado. Imagine, mas o que era exploratório? Só que os que falam para não explorar, eles não trabalham de graça e eles não ganham o que eu estava ganhando. Não existia piso de trabalho, nunca existiu. Então, né, um bando de filhas da puta. Como é que vocês não vão mostrar a cara, não, enquanto eu tô viva?